Duas professoras, meia dúzia de R$1.000 no bolso e um sonho. E um sonho, pessoal. E qual é o sonho de hoje, Sá? São tantos, minha filha. O meu principal é pegar essa meia dúzia de R$1.000 e transformar em, sei lá, uma dúzia inteira, pelo menos, de R$1.000. Gente, hoje nós estamos aqui no Sala Aberta com muita alegria, porque nós refletimos e conversamos e notamos uma coisa. Nós já fizemos alguns episódios, belos episódios aí do podcast. A gente está bem satisfeita com o rumo que as coisas estão tomando, com os patrocinadores que estão aparecendo aí dia a dia. Então, a gente agradece esse pessoal. A gente pede que continuem compartilhando, colocando o sininho lá, dando seu like, comentando, nos chamando para os assuntos, enfim, dando sugestões. E com isso nós percebemos o quê, Sá? O que nós percebemos? Que nós não havíamos comentado ainda de qual o nosso propósito com isso, lá naquele janeiro quente, na escola do Meneghetti, em que essas duas professoras, meia dúzia de R$1.000 e um sonho. Demos o primeiro pé, né? O primeiro passo para essa jornada. Qual foi o nosso propósito, né? Exatamente. Eu acho que muito antes de a gente se conhecer como amiga, a gente se conheceu pelo encantamento, né? Vendo mútuo. Exatamente, vendo a grandiosidade uma da outra, mas principalmente como é que a gente consegue dar conta dessa vida, né? Ai, como é que a gente consegue ser bombril, 1001 utilidades e as 24 horas do dia não bastam, pessoal. Teria que ter mais algumas horas. E a gente tem certeza que você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, também passa por isso. Mulheres profissionais que estão aí no dia a dia, mães, que têm uma carga horária de trabalho, mais os filhos, marido em casa e seus afazeres também sentem essa exaustão que a gente pensa o tempo todo. Nossa, não vou dar conta. Ou então eu canso de chegar em casa, sento e penso, gente, como é que eu dei conta hoje? Mas eu já estou exausta, eu já estou acabada, eu já estou um frangalho que não aguenta mais nada. Sabe que eu passei por uma época onde eu tinha medo do domingo, da musiquinha do Fantástico, Nossa. Sabe? Porque ia começar a segunda-feira. Aí eu vi que hoje eu tô numa outra fase. Hoje eu tô com medo da agenda que eu não vou dar conta. Teve um final de semana que eu tinha 2, 3 comemorações de aniversário, eu tinha mais planejamento da escola. E a gente tem que se cuidar, porque a gente se olha no espelho e as coisas vão mudando e a gente tenta... É um retoque de raiz que tu tem que fazer e não faz, é uma sobrancelha que tu tem que correr para tirar e não tira. É uma unha que tu não consegue marcar. É uma unha que hoje não deu tempo de fazer e não deu tempo mesmo, né? Não quero nem que foque muito, mas olha aí, ó. A gente não dá conta. É bem complicado. Então, nós somos aí as mulheres multitarefa, né? Uhum. Mãe, filha, professora, esposa, psicóloga de vizinho e conselheira de amiga, de muitas amigas, né? Tudo ao mesmo tempo. E como é que a gente dá conta de tudo ao mesmo tempo? Não dá. A gente faz como dá. A gente faz. A gente não dá. A gente finge que dá conta. Como dá. Exatamente. Hoje saímos lá correndo da escola e estamos aqui no nosso 3º turno. E quando eu chegar, eu vou me perguntar isso. Como é que eu consegui? Porque eu não parei o dia inteiro ensaiando com os alunos, tu viu aquela loucura toda, e o evento da escola, e tu já começa de manhã, Sim. E nós só vamos parar a que hora? A gente nem sabe a hora, pessoal, hoje. Eu tirei foto hoje e mandei para a produtora da Tati, toda maquiada, com sangue, corte, coisa, porque ela participou de uma peça de teatro com a turma. Qual foi a turma? 8? A 8-3. 8-3. Que foram muito bem, por sinal, parabéns, turma, arrasaram. E aí, como é que ela... Bom, a gente é gravação, e é foto, e é coisa, como é que ia fazer isso com a cara do jeito que tava? E eu cheguei toda cheia de sangue aqui, minha colega, minha amiga, porque, assim, ainda bem que nós temos amizades, parcerias, colegas que muitas vezes salvam a gente, como eu falo, são anjos aqui na Terra. E eu tive o privilégio, a honra de conhecer a Sabrina, que é minha amiga, minha colega de programa. Então, isso ajuda muito as mulheres e a gente sempre conversa sobre isso, que quanto mais mulheres se incentivarem, se derem as mãos, ao invés de ficarem criticando umas às outras ou procurando defeitos, o que faz com que muitas vezes
a sociedade como um todo se aproveite disso, porque as mulheres acabam sendo desunidas e não tão unidas quanto para chegarem nos lugares onde tem que chegar. Então, para acabar com essa desigualdade salarial, para acabar com diversas coisas que a mulher, apesar de todo esse esforço, de toda essa exaustão que a gente passa, porque nós somos diferentes, a mulher e o homem é diferente. O homem é feito para ter aquela força, aquela como é que eu vou dizer, aquela coisa mais bruta, e a mulher é mais delicada. E nós estamos fazendo ambas as partes. Exatamente. Até porque, Gente, diga-se de passagem, a mulher ela é mais delicada. Não significa que a mulher seja fraca. Exato. Muito pelo contrário. Quem aguenta passar uma melancia por onde mal passa uma outra não fruta, pode ser chamado de não sexo pode frágil. ser chamado de sexo frágil. Não. A gente sangra 5, 7 dias eu sangrava por semana e não morria. Então, assim, realmente essa dor que a gente carrega torna a gente, sim, muito, muito, muito forte. E aí, eu te digo que o caos tem nome e CPF. Tem milhares por aí. Tati, E a teu turma dia já tá toda começa por no aí. modo de sobrevivência? Ah, gente, tá louco, total. Eu já, para começo que no anterior já é um modo de sobrevivência, porque ao lembrar da agenda e ao escrever o que eu tenho para o outro dia, eu já penso na hora se eu vou dar conta ou Tá, não. tu é dessas que anota a agenda. Anoto Tem agenda, tudo, tem anoto agenda. tudo, gente. Eu anoto tudo, senão eu esqueço de tudo. Então, eu tenho as anotações no celular. Quem me auxilia, assim, é a minha agenda e o meu celular, porque senão eu esqueço. Sim, para mim E-mail isso é uma eu briga. acabo não vendo, enfim, senão eu não consigo me organizar. Então, naquele período ali da manhã, já tem que virar professora, vai no trânsito pensando que tem que dar aula, mas faltou o leite em casa, e a Laura tem o vôlei, e eu vou conseguir chegar a tempo, e o marido não vai poder pegar, tem que ser eu aquele dia combinado, que é comigo, e o trânsito tá cheio, e ela disse que tem uma resenha com os amiguinhos para lanchar ainda depois do vôlei, e que eu tenho que buscar. E quando eu chego, eu tenho que levar o Simba para passear, porque o meu gordo também está esperando. O pessoal é um bulldog francês, um leitãozinho que eu tenho, mas que é um filho também que precisa dessa passeada dele. Então, quando eu olho para o Simba, que eu digo, gente, terminou, mas eu estou acabando. Por hoje terminou. Sim. E amanhã... Eu tudo de não novo. anoto as coisas, eu tento anotar na agenda do Google, eu tento anotar na agenda física. Eu preciso escrever, Aí sabe? eu Preciso lembro escrever. muitas vezes de escrever. Eu lembro de ter escrito alguma coisa, mas aí assim, na minha cabeça, eu tenho certeza que eu marquei às 19 horas. Eu não preciso nem conferir, eu marquei às 19, é certo que é. Não sei de onde que a minha cabeça marcou que era 19, era 17. E aí já perdeu. E aí o eu evento. perdi, e aí Perdeu a já consulta. virou um negócio. Tem que e marcar aí- a consulta. E ainda vivo naquela... Eu sou uma eterna filha. Hoje eu me sinto, às vezes, filha até do meu marido, porque fica assim, Sabrina, tu não disse que tu ia fazer tal coisa? E é assim, ó, eu vou fazer tal coisa. Meu marido chega e diz, eu vou fazer tal coisa. Eu digo, não, para tudo, pode deixar comigo, que eu consigo. Porque eu acho que eu consigo. Tu acredita que tu vai conseguir. Isso. Tu tem E eu esperança. quero ser a pessoa que consegue. E essa é a minha maior frustração. Eu não sou a pessoa que consegue. Mas isso é perigoso, né? Nossa! Isso é perigoso Nossa. para nós todas mulheres aí. Acaba porque... o dia e eu fico me sentindo. Rodei em ser mãe, rodei em ser professora, rodei em ser mulher, rodei em ser filha, rodei em ser irmã, amiga. E por aí vai. Mas é que é muita coisa, é muita pressão no dia a dia. E agora, claro, nós estamos falando aqui na questão da mulher, mas abrangendo assim para a sociedade como um todo, hoje é muita pressão. Uhum. E aí, tanto para os homens quanto para as mulheres. Ou seja, não que antes não se tinha pressão, não se tinha problemas, mas hoje realmente é tudo ao mesmo tempo e tudo muito rápido. Sim. Então, muitas vezes eu estou em algum lugar, eu estou na escola. Eu tive um período que eu tinha síndrome do pânico, tá? Agora eu não estou tendo mais, enfim. Fui para terapia, um tempo eu tomei medicação para isso, porque eu comecei a não dar conta. A não dar conta de tanta coisa que eu tinha para fazer. Sim. E essa síndrome do pânico, ela veio disso. Era o medo que eu tinha antecipado de eu não conseguir naquele dia, mas também eu
Pensem, pessoal, eu trabalhava 60 horas na escola e eu ainda prestava serviço para um escritório, que eu ainda presto hoje, mas de forma online. E a carga brutal, assim, que eu posso dizer que aconteceu comigo, desse caso real, que a galera vai lembrar, inclusive, das escolas, meus colegas, aí, meus amigos, foi quando eu tinha que dar aula numa escola e eu cheguei para bater o ponto na outra. Nossa Senhora. E aí o pessoal me olhou. Tati, o que tu tá fazendo aqui hoje que não é teu dia? Cara, é na outra escola. Sim. Ali deu aquela estafa Sim. mesmo do eu não tô dando mais conta. E aí eu tive que rever essa questão de horários e a questão de trabalho. Sim. Ali eu vi que a exaustão tinha pegado. Tem até aquele termo burnout, né? Burnout. Burnout, que acredito que eu nesse período aí tava para me acontecer isso aí. Sim. E aí faz tempo que eu não tenho síndrome do pânico. Para quem tem síndrome do pânico aí sabe, é terrível, né? A gente sente palpitação. Eu tenho. Enfim, é difícil, né? A sensação é que tu tá morrendo. Sim. E que tu vai morrer naquela hora e passa a tua vida toda em segundos. Sim. E tu começa a rezar para Deus para que aquilo pare e tu não consegue respirar, né? Não, e quem sofre de ansiedade e desenvolve síndrome de pânico, até não sei se com vocês acontece isso, se quiserem deixar aí também nos comentários, né, as suas experiências, mas comigo funciona assim. A minha crise, eu acho que eu vou ter um ataque cardíaco. Aí eu sinto o braço adormecer, eu não sinto dor no peito, eu sinto o braço adormecer, e eu começo a sentir que eu não consigo respirar e que eu vou desmaiar e pronto. E aí um dia, conversando com uma colega, eu ainda era cabeleireira, trabalhava num salão, e aí uma colega pegou e falou assim, minha crise é diferente, a minha eu penso que eu vou ter um AVC. E aí eu entorto a cara e não sei o quê. Bom, no dia seguinte, ou uma semana depois, eu estava tendo um ataque cardíaco e um AVC, porque eu tive tudo que ela descreveu com tanta convicção, todos os sintomas. Que eu somatizei aquilo ali, sabe? Sim. E aí eu tive as duas coisas ao mesmo tempo. É horrível. É horrível, gente. É horrível. Eu tenho a dor no peito. Aí eu me adormece o braço, tomara como que eu não falou. Fique agora com dor no peito. E eu cheguei, até gostaria de agradecer o cardiologista. Agora eu não tenho o nome dele todo aqui, mas foi esse cardio assim que me deu a vida. Posso dizer que ele fez eu voltar à vida. Num outro dia até falo o nome dele, porque eu tenho ainda. Porque quando eu cheguei, eu disse para ele, eu disse exatamente isso na cadeira de rodas. Eu tô tendo um AVC, doutor. Eu tô tendo um AVC, eu estou morrendo. E eu entrei na emergência do cardiologia ali na Princesa Isabel de cadeira de rodas, porque eu estava com a pressão alta também junto, né? Então, para mim, eu ia morrer, mas era uma síndrome do pânico mesmo. E aí, quando estabilizou a pressão, que ele me chamou na sala, e ele disse, Tatiana, eu posso te afirmar com toda a convicção, tu não está morrendo, tu não está tendo um AVC. Isso é síndrome do pânico. E aí ele me explicando aquilo, os sintomas, aí eu acreditei nele que eu não teria. Porque até aquele momento, para mim, eu estava morrendo. Realmente, eu estou tendo um AVC. E eu disse para ele com toda a convicção, doutor, me ajuda, eu estou tendo um AVC, eu estou morrendo. Então, é difícil. É bem como tu falou, a gente sente os sintomas, assim. É como a gravidez psicológica, né? Mulheres aí podem nos falar, não sei se tu já teve, Sabrina, a gravidez psicológica. Eu já tive até, por exemplo, no momento assim que estava ali e trocando de um método contraceptivo para outro e tu ficar com aquela paranoia, não me cuidei, acontecer a situação e engravidei. Porque, né, se tu não cuidar, engravidou. E não engravidou, o seio já está inchado, já tô diferente. Sim. Né? Enfim, já começo a sentir enjoos. Sim. E todas as questões da gravidez. Então, essa gravidez psicológica aí, que também é uma coisa que comprova aí que realmente a gente acaba sentindo. Sim. Não, nós não somos máquinas e nós somos movidos a sentimentos. Isso. Eu tive eu tive essa sensação, né, quando eu perdi a bebê. E aí eu estava com o peito, não estava ainda produzindo leite. Não estava, porque eu estava de 5º para o 6º mês de gestação, e aí eu perdi, mas obviamente entrei numa depressão, e aí eu ouvia
A neném da minha vizinha chorando. Recente chego do hospital, a vizinha com a neném. E eu sentia repuxar. Quando a gente tá com leite que vem, Exato. eu sentia aquele repuxar assim, sabe? E isso era, obviamente, era uma coisa, sei lá, se era psicológico misturado com química, né? Nossos hormônios que ficam realmente numa loucura. E no dia a dia, a gente não precisa necessariamente ter passado por um trauma tão grande. A carga diária já está sendo grande para que a gente tenha essas alterações em hormonais e Que é uma bomba, sentimentais, né? Exato. Só os nossos hormônios já são uma Já bomba, é uma né? bomba. Vamos combinar. E agora na função do tentar emagrecer. Aí tem aquela função daí, o meu marido assim, pra que botar isso tudo no pão? Tu não disse que tu tá comendo pão, por que tá comendo pão? Mas eu combinei com ele, dele falar, coitado dele, eu até peço desculpas, mas né? Eu disse assim, me ajuda, me controla. Tá, vai ele me falar, pra que tu vai comer isso aí? Olha o tanto que tu botou. Eu começo a latir na cara dele. Mas por que tu tá me falando isso? Não sei o que. Eu disse, não adianta, eu vou reclamar, sabe por quê? Porque é quase como se fosse uma pessoa viciada. Eu digo, eu preciso não comer e eu como. E aí ele vem e me diz, não come, Sabrina. Pronto, pra mim é a mesma coisa que pegar e me dar um tapa na cara. Que isso? Não vai me deixar comer. Mas é um processo difícil que tu tá passando. Tu sabe que eu passei por esse processo, né? Perdi, pessoal, mais de 20 quilos. Eu tava com 102 quilos. E isso é uma problemática aí para quem está na faixa depois que passou dos 30, é muito difícil. E eu procuro falar para as alunas isso sempre em sala de aula, aproveitem que até os 30, tu quer emagrecer, tu quer engordar, tu quer fazer qualquer coisa, Sim. tu consegue com toda facilidade. E falando de mulheres Sim. agora, né? E então eu estava com 102 quilos e foi um processo bem difícil também, porque a gente sente. Sim. E eu servia o meu prato que o meu marido não comentava, mas hoje ele comenta comigo. Ele diz, eu me apavorava do que tu servia. E outra coisa, tu ia num buffet, tu tinha que comer 2 vezes um pratão. Eu não sei fazer. A gente viu isso, né? A gente se acompanhou na greve, né? Foram 3, 4 dias indo juntas no buffet. Dessa vez eu vou comer princesa. E aí, né, Fiona. era uma situação, entendeu? Que sempre uma comilança, uma coisa. E eu fui descobrir também, isso aí, várias mulheres também vão descobrir, depois tu for também ter o acompanhamento, que muitas vezes tem a ver com esse emocional e com essa pressão toda. Sim. Só que a gente não tem tempo para olhar que é uma questão só física. Então a gente até se condena. Por que eu tô comendo? Eu sou uma viciada. Não, e é uma carga. As pessoas ainda dizem assim, Sabrina, tu não precisa emagrecer. Tá, eu sei. Mas tu quer emagrecer? Não, e não é só isso. Não é só isso. Alteraram os meus exames. Como tu falou, tu chegou a 100 e poucos e a tua saúde estava ótima. Era o peso. O peso estava ruim Mas pra eu ti. estava sentindo um cansaço. Sim. Demasiado, assim, uma falta de ar, às vezes. Sim. Então, a saúde também já estava claro, mas, tipo assim, tava pré-diabética. Não, isso não, ainda não, graças a Deus não. Tu imagina, eu não cheguei nem perto do 100, mas eu estou pré-diabética, fora outras questões. Então, assim, não quer dizer, mas as pessoas te julgam e te avaliam como se aquilo ali fosse vaidade. Ok, e se fosse vaidade? E se for? E se for vaidade? Qual o problema da pessoa querer estar melhor, se achar melhor? Exatamente, eu não vejo nada. Mas a gente ainda trabalha com isso, a gente trabalha com o julgamento, né? O julgamento das pessoas. E a crítica, né? A nossa luta diária para tentar se superar. Isso, mas sempre é crítica, né? Nunca tá bom. Não. É crítica em cima de crítica. E mulheres, acreditem, é crítica. Tu pode ser a melhor profissional, a melhor mãe, a melhor terapeuta, a melhor professora, mas vai ter aquela crítica em cima da mulher, como se a mulher tivesse que ser uma mulher maravilha, que fizesse tudo isso, que desse conta de todo dia, e ainda se a gente não consegue tu não fez. Tu não fez. E tudo que tu fez. Uhum. E tudo que tu fez, porque tu acordou tua filha para a escola, tu verificou se ela tinha pegado o material, se ela tinha visto o uniforme, se ela tinha pegado algum lanche. Se escovou os dentes, se passou o desodorante, se vai levar água, se não esqueceu da garrafinha de água. E aí tu vai pro carro, verifica se pegou a mochila,
vai no trânsito, já pensando nas outras coisas que tem que fazer. Chega na escola, os alunos estão a 1000 em cima de ti, tu nem largou a tua bolsa. Receita de remédio na bolsa, porque tu tem que passar na farmácia no final do teu expediente. O mercado tem alguma coisa que tu tem que pegar, porque tu lembrou que talvez tu use, talvez tu não use, mas é melhor deixar em casa, porque a tua semana é uma correria, então tu não pode correr esse risco de, se quiser utilizar. E aí tu lembrou que tu não abasteceu o carro, e aí tu tem aquela conta para pagar, tu não sabe se vai conseguir no shopping ou não, e aí o teu filho tem alguns exames para fazer e tu tem que levar o check-up. Isso é verdade mesmo, tá? Tem que fazer. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. E aí tu precisa marcar, tu tem que ver os teus horários com o horário do teu trabalho. E não que os maridos não ajudem. Eu estou falando aqui que a gente tem essa carga, mesmo com os maridos e os pais sendo mais presentes hoje, né? Porque a gente não pode também desmerecer. Eu vejo que o homem, perto do que era, hoje ele é muito mais participativo. Né? Os homens trocam fraldas, ficam com os filhos, muitas vezes trocam com as mulheres quando veem que é melhor, enfim. A Laura, no caso, ficou até os 2 anos em casa, o pai trocou o horário de trabalho para poder ficar, enfim. Então, eu não tenho queixa quanto a isso. Sim. Mas não adianta, a carga maior é da mulher e é da mãe. Vai ter uma hora que a criança vai querer quem? A mãe. Eu sempre digo que quando o filho cai no chão e rala o joelho, o que ele grita? É a mãe. Mãe. É a mãe. Não entendeu? grita pai, grita então, mãe. Mas, olha, não sei. Se tem alguém aí que grita pai primeiro. Até falha aí pra nós, né? Porque é lá raro. em casa sempre foi mãe. É a mãezinha que tem que estar cuidando. E aí, assim, a gente vai com o coração sangrando, com a unha lascada, cabelo por pintar, faz um coque, deu. Isso. Ah, quantos dias, né? Eu até conto, gente. Primeiro dia, cabelo lavado. Eu sempre lavo nas terças, porque eu preciso vir gravar, então eu lavo o cabelo. Aí, depois, o cabelo vem semi-preso, na quarta. Na quinta, rabo de cavalo. Se der tempo de lavar antes, a gente lava. Se não, eu tenho que fazer um coque. Se eu tiver com coque, já sabe. 4 dias sem lavar o cabelo. É isso aí. Porque daí não dá tempo de secar. Não, e aí, assim, ó, toda vez, né, parece que a gente está tranquila, mas por dentro está assim, né? Tenho que responder a coordenação, entregar aquele planejamento, lembrar do pão, atualizar uma nota. Ai, será que eu desliguei o gás quando eu saí? Aquela luz. E o ar-condicionado? Gente, talvez eu tenha deixado o ar-condicionado. E a luz, como é que vai vir? E assim. tu sabe que aconteceu uma situação assim comigo que a gente chega a duvidar. Eu duvido de mim. Porque é muito fácil eu esquecer as coisas. Eu esqueço pra caramba e chego a duvidar. E aí aconteceu essa semana assim... precisava atualizar as notas, né? Lançar as notas. Eu fiz isso já, faz tempo. E aí, minha coordenadora, Sabrina, as notas e tal. Deus, vou lá ver, né? Meu Deus, eu não acredito que eu não fiz, mas eu jurava que sim. E aí eu lembro daquela história do, não, eu marquei às 19, eu tenho certeza disso. Fui lá olhar, não, tudo lançadinho e tal. Graças a Deus, não tem noção. Dessa vez, assim, a alma voltou, veio, escorregou de novo no corpo, assim, não, eu lancei. Foi problema no sistema. Sim. Mas eu duvidei de mim. Sim. Eu cheguei a pensar assim, puxa vida. Será que eu esqueci, não fiz? E estava contando com isso. Imagina, a entrega de boletins essa semana, a gente está assim, daquele jeito. Bem assim. Realmente, a nossa carga mental é... E se a gente esquece de uma coisa, que é o que eu estou dizendo? E aí? E aí se vira nos 30, Tá louca, hein? Tá esquecida. Que coisa! Será que não precisa de um tratamento, de alguma coisa? E as pessoas que chegam na tua casa. Já aconteceu isso com vocês? O dia inteiro trabalhando, dando conta de tudo isso que a gente já falou, e chega uma visita, às vezes até alguém da família na tua casa e diz assim, mas esse teu roupeiro, tu não arruma um roupeiro? Exatamente. Estou falando isso com conhecimento de causa. Eu também, conhecimento de causa e familiar me falando, tá? Familiar me falando. É bem isso aí. E aí tu te sente o quê? Daí eu fico pensando, meu Deus, até o Rodrigo Hilbert faz crochê, faz tudo. E eu não consigo arrumar o roupeiro e dar conta do meu dia. Eu não consigo nada disso. Mas eu tento tudo, eu tento até fazer o crochê. Saiu horrível, não sei fazer rodinha. Então é isso, né? A gente é forte, mas cansada, né? A gente fica muito cansada. E no nosso caso, ainda somos professoras, minha amiga. E aí? E aí são os filhos e os filhos. Eu tenho meu filho e os filhos. E aí? Porque tem que dar conta lá também disso. E agora todos eles aí na fase pré-adolescentes, os teus adolescentes. Então é uma bomba de hormônio em casa, dentro da sala de aula.
E a gente segura para não surtar. É bem E é isso aí. Tratando de situações do dia a dia, de dar conta de passar conteúdo, enfim, tá cada vez mais difícil. Mas tu acha que a vocação, isso... Se não fosse vocação, não daria conta. Se não fosse por amor, não daria conta. Porque muitas vezes eu não tô afim nem de responder pro meu filho. Então, assim, eu sei que isso em casa é por amor e isso reflete na escola também. Inclusive, eu falo, eu não sei o que eu estava fazendo na minha vida até o dia em que eu entrei dentro da sala de aula. Eu devia estar fugindo disso. Mas é vocação e a gente não foge disso, né? Em algum momento, lá. A gente cai. Eu caí lá, como eu sempre falo, caí de paraquedas, a gente cai lá. E aí tu descobre que existe, muito escondido, uma rede de apoio para nós. Que, no caso, é uma amiga que tu acaba descobrindo na escola, que vai te dar o apoio. Sempre tem aquela ali que, preciso de um espelho de classe. Não, só um pouquinho, eu vou tentar conseguir. Falar nisso, tu conseguiu o espelho de classe? Ah, tá. Então tá certo. Evandro, querido. Alguém que vai te ajudar, vai conseguir um espelho de classe. Alguém que vai te ajudar nas questões da tua casa. Que vai ouvir, pelo menos ouvir. Ouvir. Muitas vezes a gente precisa só ser ouvida. Ser um ombro amigo ali para tu desabafar. Só e naquele momento tu chora. Como aconteceu já muitas vezes na minha vida, deve ter acontecido na tua. Não consegui dar conta de tal coisa, me desentendi com o filho, não sei o quê. Daí vai lá, chora, conversa. O que eu faço? Não, te dou um exemplo aqui, comigo foi assim. E aí tu vê que, na verdade, isso daí só muda o nome, né? Acontece com todas nós, só muda o nome. E não tem... Mas também somos uma força da natureza. Com certeza. No fim, mesmo sem dar conta de tudo, a gente dá conta do que importa, né? E aí eu vejo que nós temos filhos bem criados. A gente passa por todas as questões que a adolescência traz. Mas a gente sabe que eles não estão fora da curva, eles estão dentro daquilo ali, do esperado. E a gente se descobre pessoas que são admiradas até por outras. Olha aí. É verdade. Eu vejo às vezes, assim, quando eu tô falando de ti, tu tá falando de mim, às vezes eu ouço, a minha mãe me fala muito assim, Sabrina, olha, essa tua rotina, a minha mãe cansa quando ela vai lá para casa. A gente não faz nada. É simplesmente a minha rotina mesmo. Tu leva Arthur para a escola, volta e comida e não sei o quê. E é uma coisa atrás da outra. E a gente vai se vendo admirada também por outras pessoas. Ou seja, a gente dá conta. Mas a gente cansa. Cansa. A gente dá conta. Cansa. A gente cansa. E essa questão assim do ser mãe é uma questão, é uma coisa divina ser mãe. Eu sempre sonhei em ser mãe, a gente já conversou sobre isso, mas eu vejo que é a função mais difícil que um ser humano pode passar na vida é ser mãe e ser pai. Porque nós não temos uma receita. E depois que a gente tem esse filho, ele vai mudando as fases. E nós estamos nessa fase, por exemplo, da aborrecência, que é um teste diário, tu sabe disso. E não tem botão de pausa, Não tem botão de pausa, não tem botão, tu vai ficar quieto agora eu não quero falar contigo. Não são bebês reborns, como nós já falamos aqui. E a gente entende muito nessa fase, assim, que é a fase dos testes. É que nem aquela adolescência infantil que tem lá nos 2 anos, né? E aí, nessa fase agora, nossa, ali da adolescência, eles vão testar. Vão testar, dar uma palavra um pouco mais dura, um pouco mais alta, vão falar, vão responder, para ver até onde vai. E a gente tem que colocar esse limite. E aí, tu pensar nessa parte assim, não, tem que ser bem psicológica agora, bem pedagógica. E tu tá super cansada, tu entende? Não tô afim, vai dormir. A gente tira exatamente. Pô, não quero falar. Me deixa quieta. A vontade que dá na gente, né, pessoal? Claro, a gente tá falando aqui uma vontade que dá na gente, mas que a gente não pode fazer. E aí a gente... Eu canso de fazer isso, às vezes eu não... Gente, não sei se vocês fazem isso também, mas eu vou ter que falar. Eu chego em casa com a pasta, eu moro em apartamento, então eu chego no meu andar, eu moro no 3º andar, e eu não entro em casa, e eu respiro
acho que no mínimo umas 5 vezes. E peço, de verdade isso. Eu fecho os olhos e peço e respiro que tudo aquilo que eu vivi no dia que eu não leve para dentro de casa, porque eu vou entrar, tem uma adolescente, tem as pessoas ali que eu não posso passar a agitação que eu passei, os perrengues que eu passei no dia, e que é a casa da gente. É difícil muitas vezes a gente separar, mas tem que separar. E aí tu entra em casa e a tua filha tá num turbilhão querendo te contar 1000 histórias. E aí tu já sabe que tu vai ter que ir de novo. Porque daí aquela história que ela podia contar em 3 minutos é 30 minutos. Sim, tem detalhes. É 30 e tem os detalhes. E se eu não olhar, se eu pegar o celular... É incrível uma mãe fazer uma coisa dessa, pegar um celular. Eu tô te contando uma coisa. E aí tu respira de novo. E aí depois aquela tua filha, ela entra, ela fica 40 minutos no banho e tu fica lá batendo. Laura, desculpa te expor aqui, filha, um beijo, mas é real. Laura, não deu, tô saindo. Ela me responde. E eu esqueço e vou deitar. Eu tô quase dormindo já que eu tenho outro dia cedo. Laura, tô saindo. Na terceira, pessoal, como é que é? Laura, agora. E é meu último fio de energia que existia, cai na cama e não dorme, desmaia. Sim. Me perguntaram se eu tinha problema pra dormir. Não tem problema pra acordar. Gente, eu não tenho problema pra dormir também, porque eu caio dura, eu também, desmaio. eu caio dura. Eu desmaio. Não, e agora quando tu foi falar, eu não sei se tu chegou a ver, que chegou logo no início da tua fala, mudou meu semblante, né? Eu tava bem admirada, porque eu fiz um... Sério que tu consegue parar e respirar 5 minutos ali e pensar ainda que tu não quer levar... Nossa, tu é muito zen, amiga. Fico, porque às vezes eu tô tão agitada quando eu saio do carro, por exemplo, que eu percebo, assim, que o dia me deixou tão... Que eu digo, cara, eu não quero entrar assim. Então, eu preciso ainda fazer isso antes de eu entrar. Porque se eu entrar daquela maneira, talvez eu entre xingando, eu entre me estressando. A primeira coisa que a Laura me falar, de repente, eu mande ela longe. Sim. Eu não quero, eu tenho que ter. Então, sim, eu faço isso. Digamos que assim, ó, é uma medida protetiva que eu tenho, que eu costumo falar para o pessoal. Esse é o termo. É uma medida protetiva que eu tenho. Mariazinha da Penha. Exato, sabe? É uma medida protetiva. Porque é muito difícil. E aí eu quero falar para vocês, mulheres que passam por isso, que deixem seu comentário. Assim, o que vocês fazem para acalmar dessa rotina do dia a dia, que vocês têm o trabalho, têm o filho, têm o marido, têm os problemas, têm as questões. O que vocês fazem? Eu, como eu falei, eu fico esses 5 minutos na rua. Eu não entro em casa. Mas cada um deve ter a sua receita. Eu até gostaria de saber se alguém tem outras que diga, porque eu acho que tudo é válido nessa hora. Assim, porque... eu tento entender que lá em casa a dinâmica é assim. O meu marido trabalha home office. Então, ele passa o dia todo em casa. E a gente sabe que trabalhar em casa não é a mesma coisa que tu sair. Embora tu não tenha o trânsito aí, dê a volta, mas simplesmente tu saiu da cama e foi para uma mesa. Exatamente. E tu acaba te envolvendo nas coisas da casa. Ele não tem 30 alunos falando com ele o tempo todo. Ele não ouve aquele Sora. E a gente não ouve só de uma turma, não, né? Porque todas as Soras pode ser eu. Isso. E aí, enfim, eu ouço Sora o dia inteiro. Então, assim, o que acontece? Tem esse conflito. Quando eu chego em casa, eu não quero falar com ninguém. Mas eu preciso. E ele quer falar. Claro, mas ele entende que eu também tenho aqui. Então fica aquela coisa assim, a gente precisa daquele momento, conversar, falar as coisas do dia e tal. Muitas vezes eu tenho que me policiar, porque eu geralmente quero botar um fone e ouvir um podcast, eu gosto muito de ouvir, eu quero ouvir um vídeo, alguma coisa. Ou tu não quer fazer nada, sabe? Nada. Eu canso, eu chego, às vezes eu não quero fazer nada. Eu quero ficar olhando pro teto um pouco, sem falar. Sem fazer nada. Eu gostaria, mas ultimamente não tá dando tempo. Mas nos tiram disso. Gente, isso aí é um milagre que eu tô falando quando a gente consegue. Não sei se vocês concordam. Uma mulher ficar paradinha sem fazer nada, olhando pro teto, me contem quando que vocês conseguem. Porque eu posso contar aqui numa semana se eu consigo alguma vez. O meu momento... E posso contar os minutos. O meu momento relax é esse aqui. Alguém me chama. Que a gente tá gravando. Aqui eu tô me sentindo a estrela. Exato, porque é o momento nosso, porque em que a gente tá aqui, só nesse mundo, não tem ninguém nos chamando. Mas para isso aqui acontecer, teve um corre. Que foi chegar em casa correndo e, meu Deus, e aí eu tenho uma cadelinha que
que faz cocô, e aí ela fez cocô. E aconteceu isso hoje. Eu cheguei em casa, ainda lembrei da nossa conversa hoje ao meio-dia, falando, não, na minha casa tem cheiro de cachorro, sim, de xixi de cachorro, porque eu troco, limpo o negócio, e fui eu que inventei, a cadela é minha. Ok, cheguei em casa, aí tô juntando, pega a caneca, pega não sei o quê, pega as coisas do chimarrão que eu tenho que levar, e me arruma, tem que trazer as coisas de maquiagem, não sei mais o quê. Quando imprimi roteiro, não sei o que, quando eu vejo a cadela fez cocô, e meu Deus do céu, a casa em festa de cheiro. Eu digo, Arthur, vem cá, limpa aqui pra mãe, dá uma ajudinha aí. Eu vou naquele psicológico, assim, né? Daí eu... Arthur, limpa ali pra mãe, pra ajudar. Respira bem assim. Tu tá a fim de mandar e dizer, me ajuda aqui. Tu pega não tá esse cocô, tu não tá cheiro? vendo nada. Pô, me ajuda aqui. Mas daí E aí ele... Eu já vou... que a gente já sabe que... E aí, nesse eu já vou, eu perguntei mais 2 vezes. Aí tu já limpou. Entendeu? No já vou, tu já limpou. Não, eu não tirou. limpei. Não dava. Comigo, Era pra eu ter limpado, mas não deu. Ele foi daí. Eu dei bom. um berro e ele foi e tal. Depois eu disse, passa um cheirinho aí, um negócio. Não vai adiantar. Passa que vai adiantar. Eu saí de lá, eles ficaram lá cheirando. Não sei se adiantou, se não adiantou, enfim. E aí agora, depois eu chego em casa e aí eu vou pro 4º turno, que é o geral. Vou ter que chegar em casa e dar uma geralzinha na casa. Daí tu vai ver se tem roupa na máquina, se tem que dobrar, se tem que guardar. A mesma coisa. Então tu acha assim, terminou o turno da mulher? Não, gente, ela chegou em casa, tem janta para fazer, é a roupa, é ver o dia de amanhã, é fazer agenda, pensar nas coisas, organizar a casa dessa geral, que a Sabrina acabou de falar. E é verdade, tu vê que deixou uma coisa fora do lugar. A comida, porque amanhã vão ter Exatamente. O filho então, que fica em casa tem que almoçar e tal. E não adianta, eu que faço a comida, eu gosto de fazer a comida. E tem isso também, eu gosto de dar conta de tudo. Queria me multiplicar para dar melhor. Queria me triplicar, amiga. Assim, multiplicar não adianta mais para mim, é triplicar. Mas sabe quem mais que gosta de fazer isso, de dar conta de tudo em casa e ainda ter mais um 3º e 4º turno? A Rê, a Cuias da Rê, que adora, nossa patrocinadora, Cuias da Rê, adora, e ainda está aqui nos patrocinando, né? Temos a NC Store, que também está lá de Torres, faz bolsa de crochê em malha de, né, com linha, fio de malha que chama, né? Isso. Tem a mateira, eu não trouxe a mateira hoje. Ganhamos uma mateira maravilhosa. No programa anterior, quem quiser ver. Tinha a mateira, mas aí também entra no Instagram lá da NC Store, vocês vão achar bolsas e ela faz por encomenda. Temos também a Alessandra Rocha, que foi quem fez a minha sobrancelha e por isso que eu estou hoje eu estou para ir unhas lascadas, mas de sobrancelha com feita. Isso. Meu cabelo também tava um brilho. Aliás, eu tinha feito outra gravação, recém tinha feito o podcast. Exato. Eu fiquei olhando o brilho que tava o meu cabelo. cabelo. Fiz lá. Ela arrasou. Então, arrasou. Se vocês também apoiam, querem, né, apoiar o nosso canal e aparecer aqui na nossa tela, nossos cortes têm dado bastante visualização, tu viu? Sim. Volta e meia tem a chefia mandando uma mensagenzinha ali no WhatsApp, olha ali, ai meu Deus do céu, esses mirréis aí vão aumentar. Tá dando bom, hein? Tá dando bom, esses mirréis aí vão virar milhões, Nossa hein? Senhora. Com a ajuda de vocês, vai virar milhões. Por favor, pessoal, comentem aqui nos vídeos, olha, manda pra amiga e vamos fazer aqui, ó. 2 mulheres aqui apoiando, são 3 mulheres aqui. Não quer dizer que vocês, homens, não possam nos apoiar. Exato. Se vocês acham também que a gente aqui, ó, é mulher com M maiúsculo, pelo amor de Deus, vamos nos apoiar também. E é por isso, então, mulheres, pessoas amadas, lindas, queridas, completas, macros, e eu teria aí mais 1000 qualidades para falar, que nós resolvemos criar o Sala Aberta para que nós pudéssemos compartilhar, trocar ideias, desabafar, porque hoje, nesse primeiro momento, a gente fez um grande desabafo que já faz bem para nós e vai ser melhor ainda se vocês conversarem conosco, se nós trocarmos ideias que façam com que nós aguentemos a rotina, a vida, porque nós não queremos largar essa nossa rotina, essa nossa vida. A gente lutou tanto para chegar até aqui, né? Mas a gente gostaria muito e a gente quer, e por isso o Sala Aberta está aqui, para que nós consigamos aí crescer cada vez mais como uma grande comunidade de mulheres, de pessoas que lutam no dia a dia
com pessoas que estão ali sempre procurando solucionar problemas, agregar e unir, porque a mulher é muito isso, a mulher é muita união, solução de problemas. Exatamente. E que cada vez mais as mulheres percam essa coisa que eu comento muito nessa de Da querer competitividade querer também. criticar, querer julgar, ser competitiva. Vamos nos ajudar, mulherada, vamos nos unir, vamos arrumar soluções, vamos criar a nossa comunidade. Daqui a pouco aí nós teremos um ao vivo com algumas mulheres conversando conosco. Exatamente. A Alessandra Rocha, inclusive, é uma que está pedindo, a gente conversou para ela vir aqui, e eu mesma pedi para ela também que ela viesse aqui contar a história dela, porque, olha, se vira nos 30. Então, esse é o propósito do Sala Aberta. A gente vai querer te ouvir a tua história, e a gente tem certeza que nós juntas conseguiremos aí ficarmos cada vez mais fortes, com uma sala cada vez mais aberta e com uma grande comunidade de mulheres em que a gente vai trocar experiências e vai cada vez mais crescer, né, Sabrina? Exatamente. A primeira sala que se abriu para mim foi a sala dos professores, onde eu te encontrei. E lá a gente teve essa troca, né? Então, começou naquele caos ali, meu Deus, a minha vida é assim, a minha também. Mas houve uma troca e essa troca, ela gerou isso. E nós nunca deixamos de cumprir a nossa agenda. Isso tu bate muito nessa tecla, né? Muito, eu gosto muito disso. Eu gosto Exatamente. muito, gente, eu gosto muito de uma agenda, e vocês vão me conhecendo, a Sabrina também vai me conhecendo, já me conhece, eu gosto muito de uma agenda e data. Então eu marco muito, por exemplo, nossa Sala Aberta, dia 26. Foi a estreia, e a gente não estava pronta abril, e viemos assim mesmo. Nós vamos fazer 2 meses, e a gente mesmo com essa rotina, com esse caos diário, a gente vem aqui, a chefia fala ainda, a gente cumpre a agenda. É que se a gente deixasse para quando a gente... Eu acho que agora eu estou pronta. Esse dia não vai chegar. A gente tem que ir. A gente nunca está pronto, na verdade. A gente tem que ir com a coragem mesmo, a gente tem que ir com medo mesmo. E a coragem vai aparecendo. E nós aqui nessa Sala Aberta, com o nosso produtor aí, a gente agradece o Maicon por toda a força que nos dá aí diariamente durante as nossas reuniões, as nossas trocas, as nossas risadas também, porque no meio do caos tem isso, até as coisas que acontecem acabam sendo engraçadas. Então, é esse recado aí, mulherada, de todo o Brasil, do mundo, porque hoje estamos totalmente conectados. Sim. Que o Sala Aberta surgiu e que ele vai continuar, né, Sabrina, trazendo aí cada vez mais pessoas amadas, lindas, queridas, completíssimas, que são as mulheres, para nós trocarmos essas ideias. Exatamente. E se não der certo, tem a Verônica, que é uma outra grande mulher que nos ajuda, ó, nos cortes aqui, ó, tudo 10 no final. Exatamente. Exatamente. A nossa equipe está de parabéns, é muito boa, a gente agradece aí todos os dias. Deus é muito bom porque Ele faz com que nós encontremos aí as pessoas certas na hora certa. Foi o que aconteceu aqui. Foi uma mistura que deu uma receita de bolo incrível. Exatamente. E lembre-se, então, pessoal, vocês não estão sozinhas. Vocês agora estão aqui no Sala Aberta. Então, né, gente, esse episódio aí é um abraço, um carinho, um ânimo. Não está de levantar e abraçar e dizer, mulheres, continuem, vocês são demais. Somos guerreiras, somos incríveis. E que a gente possa continuar conversando aí com essa mulherada nessa... Exatamente. E por hoje, pessoal, é isso. Então, a gente fica aí com mais um programa. Lembrando, mais uma vez, dos patrocinadores, pedindo que curtam, que compartilhem, que comentem, que tragam sugestões de pessoas que querem ver aqui entrevistadas. Exatamente. Lembrando que nós respondemos hoje nas caixinhas lá no Instagram. Ai, que eu achei muito as legal. Sugestões, eu adorei aqui. Gostei muito. As sugestões vieram sugestões de episódios maravilhosos e nós vamos pensar muito com carinho para criar essas oportunidades de gravação, né? Fazer esses episódios. Então, foram ouvidos, foram respondidos. Quem não foi respondido, a gente vai responder. Mas, ó... Muito obrigado mesmo pela força. É isso, pessoal. Mais um Sala Aberta. Mulherada, obrigada por nos ouvir. E a sociedade como um todo aí que continue fazendo com que as mulheres cresçam cada vez mais. Até a próxima.